Não? A gente tá ao vivo. Boa noite, pessoal. Agora eu acho que a gente conseguiu aqui se conectar. Eu acho que agora a gente consegue fazer a nossa transmissão aqui. Boa noite para vocês do Facebook, boa noite para vocês do Instagram. Nós tivemos um probleminha aqui de conexão, de ajustes, mas agora está tudo alinhado e eu acredito que agora a gente vai conseguir aqui estar ajustando a nossa live, dar sequência à nossa live e seguir os nossos trabalhos aqui com maestria, com tranquilidade e que tudo corra de acordo com o esperado. Vou dar uns minutinhos aqui para esperar vocês entrarem, para que a gente possa dar sequência aqui nos nossos trabalhos daí. Certinho? Oi, Diane, obrigada por você estar aí conectado conosco. Só um pouquinho, pessoal, a gente vai dar um tempinho aqui de uns 10 minutinhos para que a gente possa estar esperando as pessoas entrarem aqui na nossa live. E assim que tiver aí um número de pessoas conectadas, a gente dá seguimento aqui. Só um tempinho aqui para que as pessoas possam estar entrando. Tudo bem? Tudo de acordo? Aqui tá ok. Pode... se você quiser tirar o fone, tira o fone. Coloca em cima da mesa. Agora fala. Se você consegue. Oi, Fechou? pessoal. Tânia, você fechou a live? Não, nenhuma. Está ao vivo as duas aqui. Está tudo alinhado. Ao vivo. Oi, Leonice, tudo bem com você? Oi, Andrade. Oi, Beth. Evaldo, obrigado por vocês estarem aqui. A Nelly, a Diane. É uma satisfação tê-los conosco aqui, ter vocês aqui nos assistindo, vendo nosso conteúdo, falar um pouquinho sobre relacionamento, sobre essa tarefa diária que nós temos de estar se relacionando. O relacionamento, quando eu falo, não se trata apenas de um relacionamento afetivo, mas de um relacionamento familiar, de um relacionamento no campo de trabalho, enfim. Relacionamento é se relacionar num contexto geral com a sociedade. E é esse o nosso tema de hoje. A gente vai focar muito no relacionamento afetivo, porque foi ele que nós tivemos o maior número de perguntas aqui, foi relacionado ao campo afetivo. Então a gente vai estar direcionando as nossas perguntas, as nossas respostas aqui mais para a área afetiva, porque foi a demanda maior de perguntas. Mas eu fico feliz com a presença de tudo. Oi, Cleusa, obrigada por você estar aqui. Antônio Nogueira, Nelly, obrigado por vocês estarem aqui. É sempre bem-vindo a companhia de vocês. É essa conexão que a gente gera diariamente que nos motiva todos os dias a estar estudando mais, estar lendo mais, estar buscando um desenvolvimento humano, um autoconhecimento, para estar aqui passando um pouquinho do conhecimento que a gente adquire ao longo da vida, dividindo. A Bíblia fala que todo conhecimento ele não deve ser retido, ele deve ser dividido. E é isso que eu tenho pautado a minha vida. Eu tenho buscado conhecimento para dividir com vocês. É sempre um prazer enorme tê-los como amigos de Facebook e Instagram. E eu vou começar falando aqui, eu acho que nós já temos aqui um número de pessoas que dá para a gente iniciar uma fala aqui sobre maturidade nas emoções. Eu vou entrar em algumas dicas aqui para esperar um pouquinho que vocês
entrem, para que dê um tempo para as pessoas estarem entrando na live. Então eu quero dividir um pouco de conhecimento com vocês sobre maturidade das emoções. Como estão as tuas emoções? Como você tem conduzido a tua vida emocional, a tua saúde emocional? Você tem se livrado de toda essa carga emocional que você tem adquirido, a carga emocional negativa que você possa ter adquirido ao longo de tua vida? Você tem conseguido digerir isso com tranquilidade, com maestria? Eu convido você a fazer uma reflexão sobre o que tem te afligido, o que tem te causado aflição, o que tem te colocado em um nível emocional não desejado, para que você possa estar mudando de nível ali. E geralmente nós temos o hábito indesejável, eu diria, de estar projetando muito os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos ideal de amizade, nosso ideal de companheiro, nosso ideal de filho. A gente projeta sempre as pessoas e isso nos traz frustração, porque essa projeção que nós fazemos constantemente, ela nos frustra, porque as pessoas, nós temos que compreender que elas têm os desejos próprios, elas têm as vontades próprias e elas não estão aqui no universo disponível para estar nos agradando o tempo todo, para estar nos paparicando o tempo todo. Então essa projeção que a gente desenvolve na outra pessoa é o que traz muita frustração, muito mesmo, no nível hard, como diz os adolescentes aí, a frustração ocorre pela projeção, por você ter um ideal de pessoa projetada na tua cabeça e você transfere isso para o teu companheiro ou para os teus filhos. Você quer aquele filho ideal, você quer aquele companheiro ideal e muitas vezes nós somos frustrados porque nós não aceitamos as pessoas como elas são. E o caminho da plenitude, o caminho da serenidade, o caminho da paz emocional é você não projetar, é você aceitar as pessoas como elas são. E eu quero aqui dar 4 diquinhas para vocês de como você consegue melhorar o seu nível de amizade, o seu nível de relacionamento. E essas dicas, elas são fundamentais, elas são muito importantes porque elas são valiosas. Elas podem ser uma virada de chave na tua vida quando você conseguir aplicar elas com maestria na sua vida. E a primeira dica é você gerar confiança na pessoa com quem você está se relacionando. Seja o teu filho, seja o teu namorado, o teu pretendente, seja na relação comercial, na relação de trabalho. Você precisa desenvolver uma confiança nas pessoas, porque se as pessoas não confiarem em você, como que elas vão compreender que você é passivo de um relacionamento saudável, de um relacionamento tranquilo? E muitas vezes você consegue desenvolver essa conexão, essa primeira conexão com as pessoas, dividindo alguma coisa de valor teu, alguma coisa de valor emocional, eu não estou falando de valores físicos, mas sim emocional. Então, quando você abre o teu coração para uma pessoa, ela vem a lei da reciprocidade e ela acha que ela tem que fazer isso, que você, nossa, olha, ela compartilhou comigo algo de valor na vida dela. E isso gera uma conexão, gera para a pessoa uma confiança em você. E se estabelece aí uma confiança. Então, essa é a primeira dica que eu te dou. Gerar confiança no teu companheiro, no teu trabalho, no teu grupo familiar, enfim. Seja lá onde está em déficit o teu relacionamento, que você precisa estar aí dando um empurrãozinho. Essa seria uma dica infalível para que você consiga fazer. Outra dica bem importante é ter afinidade com a pessoa. Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu me separei há uns anos atrás, alguns longos anos atrás, e nesse período de casamento, você sabe que a gente se relaciona geralmente com pessoas casadas também.
Então o meu grupo de amigos, ele era seleto ali, ele era grupo de casais mesmo. Então eu tinha dificuldade, eu não tinha amizades, eu não tinha com quem sair, eu não tinha com quem gerar assim um hábito de sair, bater papo, conversar. E num salão de beleza eu fui fazer um tratamento no meu cabelo e eu desenvolvi ali eu vi uma afinidade com a cabeleireira que estava me atendendo. E ali a gente desenvolveu um laço de amizade, porque a gente desenvolveu um rapport, uma conversa bacana ali, e dali nasceu uma amizade. E aquela amizade se tornou, no longo dos anos, uma amiga, o qual a gente desenvolveu bastante afinidade. Às vezes nós combinávamos de ir para balada de noite, de ir para algum lugar, nós não descíamos do carro. Você acredita que nós andávamos a cidade toda dentro do carro, procurando o lugar ideal para que a gente descesse, conversar e bater um papo, e não achava nenhum lugar confortável para nós, e eu acabava desistindo e ela concordava sem nenhum problema, porque existia uma afinidade entre a gente, existia um mesmo objetivo, se relacionar com outras pessoas. E o se relacionar com outras pessoas não significa sempre ser relacionamento afetivo, que fique bem claro aqui que eu estou falando de um relacionamento num contexto geral, num relacionamento social, num relacionamento profissional, num relacionamento afetivo também, num relacionamento familiar. Então, afinidade seria a segunda dica. E a terceira dica que eu tenho para estar te passando é você mostrar a sua essência. Você não criar um falso eu, você não criar falsas expectativas a seu respeito e se cobrar demais, porque quando você idealiza uma pessoa para agradar a outra, você não consegue se manter, você não consegue manter isso por muito tempo. E essa carcaça, ela vai cair, ela vai se desfazer. Então, seja autêntica, seja você mesmo, seja a sua essência, deixe que ela flore dentro de você. Esqueça de estar criando uma contextualidade ali para agradar, porque isso você consegue agradar momentaneamente, mas você não se sustenta por muito tempo. Porque é muito, muito necessário você ser autêntica, porque a autenticidade é que vai validar qualquer relacionamento, seja ele afetivo, seja ele no trabalho, seja ele familiar ou qualquer. As pessoas, elas têm que gostar, se conectar com a tua essência e não com o teu falso eu, com um eu ideal, um eu projetado ali que você criou, inventou ele para poder agradar alguém. Então, ser autêntica é uma dos pilares também para que você consiga aí estar criando uma conexão saudável. E a última das 4 dicas que eu tenho para te passar hoje é que seja autêntica, seja leve. Nós não podemos ser aquela pessoa carregada, que quando você cumprimenta, você chega e fala bom dia, tá tudo bem? E você responde assim, não tá tudo bem nada, porque hoje eu tropecei, eu arranquei a unha do meu pé, porque hoje eu derrubei o copo, porque eu quebrei o copo, porque você já vai e joga uma enxurrada de negativas em cima das outras pessoas, e isso acaba com qualquer conexão. Então seja leve, desenvolva o hábito da leveza, de estar tudo bem sim. Lembra sempre que nós temos uma energia flutuando, e que se essa energia, se nós desprendermos dessa energia para o negativo, nós vamos estar sintonizando a negatividade o tempo todo. Então, sempre seja uma pessoa leve, sempre seja uma pessoa positiva, que pensa positivo, eu vou conseguir, é possível conseguir, hoje não está tão bom, mas daqui um pouco vai estar melhor. E você não precisa estar se colocando uma carapuça o tempo todo de que está tudo perfeito, porque a vida não é perfeita,
mas você não precisa ser negativo ao ponto de que todos os questionamentos que te fizerem, você, tá ruim, tá mal, tô péssima. Isso não gera uma conexão legal. Ninguém está passivo de se conectar com pessoas negativas o tempo todo. Então, essas são dicas valiosas e importantes para que a gente possa estar aí nos relacionando de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais passiva. E agora nós vamos estar abertos às perguntas. A gente vai direcionar aqui, quem quiser mandar um aviãozinho aí do Instagram para que mais pessoas alcancem essa live, você do Facebook que quiser estar compartilhando aí com outras pessoas. Agora nós vamos entrar no tema que seria aqui o mais propenso para a live, que é relacionamento. Está direcionado mais para o relacionamento, as perguntas estão direcionadas mais para o relacionamento afetivo. Então, nós estamos abertos aqui para a primeira pergunta. Quem quiser já pode estar direcionando aqui a primeira pergunta para que eu possa aí estar respondendo de acordo com o que eu estudei e de acordo com o entendimento de vida que eu tenho. Então, quem tiver alguma pergunta pode estar fazendo, por favor. Quem vai fazer a primeira pergunta aqui? Vamos lá, pessoal. Vando, boa noite, Vando, obrigado pela tua presença. Alnei, obrigado pela tua presença. Obrigado, Adri, pela tua presença também. Dilmar, obrigado. Rafael, obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado mesmo. Tá, a primeira pergunta que me foi feita, ela diz o seguinte: por que homens casados procuram sexo fora do casamento? Essa é uma pergunta assim forte até, eu diria bem forte, mas ela é necessária. Ela é necessária ao longo desses estudos que eu tenho feito, que eu tenho desenvolvido também uma pesquisa em cima desta pergunta. Então essa pergunta foi bem pertinente porque eu estudei bastante a respeito disso. E existem alguns fatores que eu diria assim, que eles são validados pelo casal, pelas duas pessoas, que eu não diria validados, eu acho que eu usei a palavra errada. Eu diria que isso é a falta de uma cumplicidade entre o casal, a falta de um diálogo, a falta de um entendimento maior. Então, o relacionamento, o sexo, se dá na maioria das vezes fora do casamento pela não aceitação da mulher em estar desenvolvendo a contento do homem o ato sexual. Eu percebo nas minhas pesquisas, eu observei, teve homens relatando que são apaixonados por suas esposas, que amam suas esposas, mas as suas esposas não estão dispostos a fazer sexo de acordo com o que ele tem. Tem casal, para você ter uma ideia, que já passaram até 5 meses sem fazer sexo, 3 meses sem fazer sexo, 1 mês sem fazer sexo. E isso nós temos que compreender que para homem é bastante complicado, é bastante difícil. A mulher, ela se ocupa de uma maneira diferente com os afazeres da casa, com o trabalho fora, com o filho, e ela está ali com a cabeça voltada nos afazeres da casa e não está focando o tempo todo nisso. E tem mais uma coisa que eu considero bem relevante, que lá em Provérbios, se não me engano, é Provérbios 19, a Bíblia fala que a prudência foi dada à mulher. O homem já é mais, a testosterona do homem, ela é mais elevada. Então o homem tem um desejo sexual mais ativo, mais avantajado do que a mulher. Então eu chamaria vocês, mulherada, que estão me assistindo aqui, a estarem refletindo sobre isso e verificando se a falha está nisso de fato, da falta de sexo dentro do casamento, ou se é uma opção do marido de safadeza mesmo.
Porque existe também o lado safado do homem de não aceitar, de não querer uma mulher só. Existem alguns fetiches que a gente estuda dentro da psicanálise, inclusive, que tem alguns homens que eles acham que as mulheres deles são intocáveis, que elas são ali para ser donas de casa, que elas estão ali para ser mães e nem eles aceitam fazer sexo com elas e preferem procurar uma prostituta, preferem procurar mulheres fora do casamento. Isso é um problema psicológico que deve ser tratado. Então, se você conhece alguém que se identifica com isso, se você conhece alguém que tem essa conduta, é preciso desenvolver aí um tratamento, é preciso buscar uma ajuda aí, uma terapia para estar ajustando isso, porque não é saudável. Eu diria que a traição, ela é mais, eu tenho um amigo meu que ele costuma falar muito sobre isso, que ele fala que traição é mais do que uma dor emocional que casa. Ela é saúde física. Então, ele até usou aí uma frase, vigilância, alguma coisa com sanitário, alguma coisa assim, porque as doenças causadas por esse ato pode ser assim devastador dentro do relacionamento. Então, se você que está casado, que está ouvindo esse vídeo, se identifica com o que eu estou falando, busque uma ajuda, busque um diálogo com sua esposa, seja lá qual for a questão que esteja aí envolvendo essa falha no relacionamento. Busque um entendimento ali com a sua companheira, para que isso não ocorra mais, porque isso é abominável, isso não é legal, isso não é saudável, e isso traz um desgaste, uma dor emocional. A traição traz uma dor emocional incalculável, a traição traz doença, a traição não é legal. Então, seja lá qual for dessas questões que eu abordei aqui, que esteja acontecendo com você, eu recomendo que você busque ajuda, busque, de repente, se a falha está na companheira, que busque uma terapia de casal. Se não for isso, se for um problema de saúde, busque também um médico para que possa estar auxiliando, para que possa estar resolvendo. E se for problema de fato de safadeza no sentido literário da palavra, eu recomendo que você analise sobre isso, porque isso pode trazer um prejuízo muito grande para a tua vida, para a vida da tua família aí, porque os índices, não só a nível de Cascavel, mas a nível de Brasil e de mundo, das doenças sexualmente transmissíveis, elas são altíssimas. Então, eu recomendo que você tenha um pouco de cautela e preserve a tua família, que a família é o bem maior que nós temos. Podemos ir para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: como identificar um homem casado na paquera? Como identificar? Como será que a gente identifica um homem casado na paquera? Você precisa ficar atento aos sinais. Porque o homem casado, ele vai deixar pista, ele vai deixar sinais, não tenha dúvida de que ele vai deixar sinais. Ele vai falar com você durante o dia, à noite ele vai sumir, na hora do almoço ele vai sumir no final de semana, ele vai dar um chá de sumiço e não vai aparecer, vai chegar segunda-feira contando que passou mal, ele vai chegar contando que ele teve aí uma reunião extensa de negócio e está cansado demais. Então, se essas dicas aí elas forem se repetindo por várias vezes, pode ter certeza que é um sinalzinho de alerta ali para você ficar bem atenta, porque ele vai deixar pista. Fique atenta aos sinais que ele vai deixar pista. Não tenha dúvida de que a pista vai existir e que você aí, como uma mulher sábia, uma mulher inteligente, que eu sei que você vai conseguir identificar isso. Oi, José Eleutério, tudo bem? Stephanie, tudo bem? Marcelo Pontual, tudo bem? Obrigado por estar aqui. Moacir, tudo bem? O Enjo, tudo bem com você? O Enjo, nós temos aí um papinho reto para ter ainda, né, sobre os nossos conteúdos. Obrigada por você estar aqui, pessoal.
a terceira pergunta que me fizeram é: o que você acha da liberdade sexual? O que eu acho da liberdade sexual é que ela deve existir. Ela deve existir dentro do casamento. Dentro do casamento, eu não vejo, eu sou uma pessoa cristã. E logo no início da minha vida cristã, eu tive muitos conflitos em relação a isso, sobre compreender o que é pecado, do que não é pecado, o que de fato a Bíblia fala, o que de fato... Porque é tão difícil a gente conduzir uma vida, a gente desenvolver um relacionamento nessa proporção e às vezes achar que tudo é pecado, que tudo que você está fazendo é pecado. Então, dentro do casamento, a própria palavra de Deus, ela fala que o teu corpo não te pertence. O corpo do teu marido pertence a você e o seu pertence ao teu marido. E nada mais sensato de que um satisfaça o outro, dentro, evidentemente, de uma conversa e de um comum acordo. Agora, existem muitos casamentos aí com dificuldade por causa disso, e o casamento ele tem que gerar cada vez mais cumplicidade e não cada vez mais distanciamento. E eu percebo na minha convivência aí, nos meus atendimentos, que os casamentos estão cada vez se distanciando mais, porque existem muitos tabus, existem muitas regras que não estão ali sendo harmonizadas dentro do relacionamento. Então eu pelo que eu estudei, pelo que eu pesquisei e pelo que eu compreendi da palavra de Deus, é que a gente tem que se doar para o nosso companheiro. Essa doação tem que ser mútua, porque o ato sexual, ele é uma entrega absoluta. Você se esvazia de você naquele momento para viver um relacionamento afetivo, e para que haja ali um bom desempenho, é preciso que tenha uma entrega absoluta. Então eu não vejo problema nenhum na liberdade sexual, desde que, lógico, seja de comum acordo entre todas as partes. Oi, Edilson, tudo bem? Marcos Gambetta, tudo bem? Um abraço para sua esposa aí, Marcos. Obrigada por estar nos assistindo aqui. A outra pergunta que me fizeram seria a terceira pergunta: o que você acha de um pretendente te chamar para uma janta e dividir a conta? Eu particularmente não vejo problema nenhum de dividir a conta com nenhum dos meus pretendentes, se ele me levar num local que esteja dentro do meu orçamento. Então eu acho que tudo aquilo que é conversado antes não tem problema nenhum. O difícil é se ele te chamar para ir num restaurante mais top que tem da cidade, não te alertar sobre esta possibilidade e você estiver desprovido ali de condição financeira. Aí seria desagradável, seria constrangedor. Mas se houver um acordo entre os dois, uma conversa, uma pré-conversa antes dessa saída, e vocês estarem de comum acordo do local que vocês vão, que esteja dentro do orçamento de cada um, eu não vejo problema nenhum, não. Eu acho que é totalmente aceitável. Eu acho até bonito, porque não mostra machismo da parte do homem, porque tem homem que fala eu sou, eu quero, eu posso e eu aconteço. Então eu acho que isso não vejo nenhum problema nessa questão, não. Tudo tranquilo. A quarta pergunta é: o que você acha do homem que muda de mesa o tempo todo? Poxa, até isso existe? Olha só, você vai no restaurante e o camarada senta ali e não tá bom naquela mesa e ele pula para outra mesa, de repente ele sentou naquela mesa e não tá confortável naquela mesa, ele já se direciona para outra mesa. Eu diria para você ligar a tua anteninha e ficar atenta, porque isso pode demonstrar um sinal de ansiedade muito grande, porque quando a pessoa não consegue ficar quieta, concentrada em uma coisa por muito tempo, ela tem problema de ansiedade, e a ansiedade, se ela não tratada, pode trazer ali um conflito
dentro do relacionamento. Então, eu recomendaria que, se você identificou esse sinal, ficar atenta a outros sinais, para verificar se o nível de ansiedade dele como que tá. Então, é isto. E aí, vocês estão gostando da live? Tá tudo ok? Agora, a quinta pergunta, ela se refere ao homem de novo. O homem tem que ajudar nas atividades domésticas? Eu penso, isso não precisa nem de muito estudo para compreender, que eu penso que sim, que o homem tem que ajudar nas atividades domésticas, sim. Eu não vejo problema nenhum de dividir, o homem não está ali se diminuindo por dividir, afinal ele compartilha do ambiente, tanto quanto a mulher, tanto quanto os filhos. Então eu não vejo problema nenhum de dividir atividades domésticas. Por exemplo, eu vou cozinhar, você vai lavar, eu limpo o chão, você tira o lixo. Isso gera até conexão entre o casal, eu acho bacana, e não vejo problema nenhum de dividir tarefas domésticas, não. Eu acho bem importante e bem válido. Olha, tem uma pergunta aqui que fala o seguinte: só os homens traem e a mulher não? Eu diria que não. As mulheres têm traído, e eu tenho me surpreendido com as informações que eu tenho chego da quantidade de mulheres que têm traído. E isso gera até uma preocupação de tentar identificar o porquê dessas traições todas. Se essas traições elas estão acontecendo pelo distanciamento do casal, ou elas estão acontecendo porque é uma escolha da pessoa em trair. Então isso realmente é preocupante e deve se preocupar com isso. O casal tem que conversar mais, tem que dialogar mais, tem que existir uma certa cumplicidade entre os dois, porque nós temos que trabalhar para que a traição diminua e não para que ela aumente cada vez mais. Tem uma pergunta que está dizendo assim: de quais sinais você se refere nos seus anúncios? Esses sinais que eu me refiro nos anúncios, ele serve nos relacionamentos afetivos, ele serve tanto para quem está casado quanto para quem não está casado, para quem está no início de um relacionamento, que ele está aí buscando um novo relacionamento. Então, quais seriam esses sinais? Você iniciou uma conversa com... Olha, minha filha me assistindo ali. Obrigada, Fernanda, por estar aqui. Obrigada, Stephanie, por estar aqui também. Isaura, seja bem-vinda. Valdecir, Adri. Então, o que nós temos que compreender? O que nós temos que ficar atento aos sinais? Vou falar primeiro de quem está dentro do casamento. Você está dentro do casamento e o teu marido não te procura nunca para absolutamente nada. Vocês não desenvolvem uma atividade, um tempo de qualidade junto, vocês não desenvolvem uma vida familiar propensa para unir cada vez mais vocês têm que estar atentos a isso. Uma viagem é legal programar, um piquenique é legal programar, um churrasquinho no final de semana, um filme, um tempo de qualidade com o teu companheiro é importante você desenvolver. E se você está se relacionando, quando você chega em casa, um se joga no sofá assistindo o jogo, o outro vai para o quarto assistir uma novela e não buscam nada de diferente, essa conexão ela vai acabando. Então isso é um sinal de distanciamento um do outro. Isso vai se perdendo e você passa uma semana sem sexo, você passa um mês sem sexo e você vai achando que isso é normal e justificando. Ele ou ela está cansado, isso é normal porque está vivendo um problema. O problema não dura por muito tempo, isso é um sinal muito forte
de que você está trilhando um caminho para o término do teu relacionamento. Então, se você quer preservar o teu relacionamento, fique atento aos sinais para que isso não venha acontecer, para que esse casamento não venha se desfazer por falta de comunicação, por falta de relacionamento, por falta de tempo de qualidade com seu parceiro. Então, é necessário você ficar atento, ligar as tuas anteninhas. Se você ficar, se o seu marido ou se a sua esposa ficar muito tempo sem te procurar, fica atenta, porque algo de errado pode acontecer aí inevitavelmente, porque vocês se distanciaram, perderam a conexão. Aqui tem uma pergunta aqui no chat do Instagram. Eu pergunto: como temos que fazer para durar um relacionamento no casamento? O relacionamento no casamento, ele dura quando você desenvolve uma cumplicidade com o teu companheiro e com a tua companheira, vice-versa ali, porque quando eu falo das duas pessoas. Eu não estou me referindo só que um tem que fazer, eu estou falando nos dois, os dois têm que fazer. Tem que haver cumplicidade, você tem que estar desarmado, você tem que compreender que por trás, esses dias, para você ter uma ideia, aconteceu um fato bem curioso com uma amiga minha. Ela chegou e falou assim para mim: Sirlei, eu tive um problema muito sério com meu marido essa noite. E eu perguntei: mas que problema sério que você teve? Foi tão de repente? Ela falou assim: ele dormiu no sofá e eu fiquei com dó dele ter dormido, achei que ele estava cansado, fui para a cama e deixei ele no sofá. Quando ele acordou de madrugada e eu estava dormindo no sofá, ele ficou muito chateado comigo, ele ficou brigou comigo, ele ficou assim, puto da vida comigo. E aí eu perguntei para ela como tinha sido a infância dele. Aí ela me respondeu: ele foi abandonado, os pais dele se separaram e aí largaram ele na casa dos avós, foi criado pelos avós dele. Então ele tem assim um problema ali de relacionamento com os pais, porque foi abandonado pelos pais. Aí eu compreendi o porquê que ele ficou tão chateado dela ter deixado ele lá na cama e ter ido dormir e largado ele lá, porque ele se sentiu abandonado pela segunda vez. Então eu quero que vocês compreendam que por trás de uma fala, de um evento que aparentemente é traumático para você, sempre existe uma dor, sempre existe uma causa. Então é necessário você olhar por trás disso. Não olhe só na superfície. Olhe sempre por trás o que pode estar acontecendo, o que pode ter levado, por que essa pessoa teve essa reação. Então você desenvolver isso é bem importante para que você consiga estar ali harmonizando o teu relacionamento e para que ele esteja duradouro. E o diálogo sempre, não abandone o hábito de conversar, não abandone o hábito de ter tempo de qualidade com seu companheiro, com a sua companheira, porque isso é fundamental, é muito importante você gerar conexão, você desenvolver, você programar esse final de semana, nós vamos fazer uma caminhada, só eu e você. Deixa o filho com a avó, deixa o filho com a tia, deixa o filho eu tenho certeza que vai ter alguém pelo menos uma vez por semana para ficar com os teus filhos, para que você possa estar desenvolvendo um tempo entre você e o seu companheiro ou sua companheira, para que você tenha ali um tempinho de conexão ali legal, assistir um filme junto, programar. Agora tem mais uma coisa, para você agora que está conhecendo uma pessoa, você está conhecendo uma pessoa, você vai assistir um filme com ele, e ele está torcendo o tempo todo pelo vilão do filme. Ele está o tempo todo conectado só com notícias ruins, só com coisas negativas. Fique atento a esse sinal também, porque isso é um sinalzinho de alerta, que ele está mais conectado com o negativo, ou ela, do que com o positivo. Então sempre é bom você estar alerta a todos os sinais possíveis, para que você não entre numa fria, num relacionamento.
O radar nosso, ele tem que estar sempre assim, ó, buscando as informações, para que você não venha se frustrar. E você que está aí em busca de um parceiro para a vida, você mais do que ninguém tem que ficar atento aos sinais. Contrarie o seu parceiro já na fase de namoro, para ver como ele vai reagir ou como ela vai reagir nessa fase de namoro, para que você depois não venha se frustrar e depois que estiver enrolado ali, já estiver casado, já estiver ali num nível mais elevado de relacionamento, não possa estar ali se frustrando com isso. Então, ficar atento aos sinais é ficar alerta o tempo todo no que essa pessoa pode estar fazendo, que te identifique que ela não vai ser o parceiro que você está procurando ou a parceira que você está procurando, certo? Boa noite, Adri, seja bem-vinda. Aí tem uma pergunta aqui que fala: qual é a hora certa para o diálogo? A hora certa para o diálogo é a hora que você estiver desarmada, que você ou você homem estiver desarmado, porque se você for para um diálogo desarmado, se você vê o seu esposo ou a sua esposa chegou em casa, teve um problema no trabalho, está assim num nível de estresse no limite, e você chega e fala assim para ele: você trouxe o pão, você trouxe o leite, as crianças estão esperando, com aquele tom irônico, você vai ter problema, não tenha dúvida que você vai ter problema. Então se desarme. No momento que você estiver desarmado, é o momento ideal para você conversar sobre os erros e elogiar também, não só apontar os erros, tem que elogiar também. Eu tenho uma amiga minha que ela me relatou o seguinte, isso eu memorizei aqui, ela viajava muito com o marido dela, tinha 2 filhos, os 2 filhos no banco de trás, ela no banco da frente com o marido, e o marido tinha mania de dormir, ele sentia muito sono na viagem. Então ela desenvolveu o hábito de cantar durante a viagem, porque ela achava na cabeça dela, ela achava que se ela cantasse o marido ia perder o sono e não ia dormir. E aí ela desenvolvia aquela cantarola e ela era evangélica, desenvolvia louvor dentro do carro. E aí um dia deu problema, a viagem se estendeu, ficou mais longa do que era para ficar, atrasou ali e ela demorou mais tempo do que era para o normal de acontecer. Então ela começou, ela falou: amor, eu não vou cantar mais porque eu cansei. Aí ele pegou e falou assim: tudo bem, não precisa cantar mais. Daí ela falou assim: sério, amor, que você não quer? Não preciso cantar? Sério, posso te contar uma coisa? Quando você cansa, me dá sono. E aí ela falou assim: puxa vida, eu passei longos anos da minha vida cantando para você, porque eu achava que você sentia sono se eu não cantasse. E você tá me dizendo que dá sono o meu canto. Mas que bom, agora eu tô isenta dessa responsabilidade, porque eu achava que eu estava te fazendo um bem danado. Então, por que eu tô contando isso? Porque ele teve a iniciativa de falar para ela que o canto dela dava sono quando ela estava desarmada, ela estava aberta para receber, sem vir com 500 pedras para cima dele. Então, o momento certo é você estar desarmada para falar aquilo que você precisa ouvir, para falar e para ouvir. Porque se você for armado o tempo todo, nunca vai ter o momento certo. Certo? Oi, Iago Martins, oi, Júnior. Obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui conosco nesta noite. Moacir, obrigado. Neuza Gomes, Neuza, minha amiga, quantos anos sem se ver. Preciso tomar um chimarrão com você. Me passa seu contatinho, seu endereço aí que eu quero tomar um chimarrãozinho contigo. A 7ª pergunta: qual dica você daria para uma conquista ideal? Eu diria que para uma conquista ideal você precisa ser autêntica. Você precisa ser verdadeira com você mesmo. Você nunca vai conquistar uma pessoa se você vestir uma carapuça que não te serve,
que não é tua só para agradar, porque isso não vai ser autossustentável, isso não se sustenta por muito tempo. Isso não gera. Então, seja autêntico e seja autêntica. Viva sempre da sua essência. Esvazie, tire esse pensamento que te distancia da tua verdadeira essência. E viva na sua essência, que eu tenho certeza que você vai gerar uma conexão boa. Aqui tem uma pergunta que fala assim: o que você acha do casamento com separação de bens? Eu acho que o casamento, não vejo problema nenhum no casamento com separação parcial de bens. Porque quando você inicia uma vida com uma pessoa, então nada mais justo do que o que você tinha no passado que se permaneça dividido e o que você conquiste dali para frente seja dividido entre os dois numa possível separação. Então eu não vejo problema nenhum numa separação de bens. Eu acho que o que não pode é haver egoísmo e a construção do ponto que vocês iniciaram a vida junto, do ponto que nós iniciamos uma vida junto, eu acho bem bacana assim que seja dividido no caso de uma separação. Aí tem uma pergunta que fala assim: qual a sua dica para melhorar o casamento? Eu diria que a dica para melhorar o casamento é aceitação. É você aceitar a pessoa como ela verdadeiramente é. Porque muitas vezes nós projetamos uma pessoa, nós idealizamos uma pessoa e queremos que ela seja do jeito que a gente quer que ela seja, e a gente não permite que ela viva da essência dela. Então a aceitação que aquela pessoa é de fato do jeito que ela é a melhor dica para que você desenvolva um bom relacionamento. Aceitação e diálogo sempre. O diálogo não pode virar uma briga, tem que ser um diálogo. Nunca sente para dialogar na hora da refeição. Converse com o seu marido no início do dia e fale: hoje nós precisamos conversar, ou com a sua esposa, nós precisamos conversar, nós temos umas DRs aí para ajustar. Qual é o melhor horário que você acha? Como a gente pode estar resolvendo isso? Para que vocês possam ir desarmado para essa conversa e ajustar as questões que está faltando ali para ser alinhadas. Aqui tem uma pergunta que fala assim: qual a sua dica para esquecer um grande amor? Eu diria que a dica para esquecer um grande amor, eu sou PhD nisso, viu, gente? Eu já tive que esquecer vários amores aí, tive que deixar vários amores para trás que não cabia na minha realidade. Então eu falo com conhecimento de causa aqui que a melhor dica para você esquecer um grande amor é você policiar os seus pensamentos. É você conversar com eles e você não fazer a vontade do teu pensamento, porque a vontade do teu pensamento o tempo todo é que você pegue o Instagram dele, fique olhando se ele está online, você pega o WhatsApp, fica olhando se ele está online, pega uma foto que vocês tinham juntos e fica olhando aquela foto e fica o tempo todo ali, o tempo todo, você não consegue, você vai estudar, você sai do teu estudo e fica olhando se aquela pessoa está online. Dessa forma você está alimentando constantemente e você não vai conseguir se distanciar nunca. Então, converse com o seu pensamento. Quando você tiver vontade de ir lá mexer nas redes sociais dele, não vá de forma alguma. Você tem vontade de olhar se ele está online no WhatsApp, não olha. Esquece, tenta esquecer, foca num bom livro, foca num filme, numa caminhada para relaxar, no andar de bicicleta. Ocupa o teu tempo com coisas que te façam bem, com coisas que você gosta. Porque se você ocupar o teu tempo, você não vai ter tempo para estar aí policiando ele, se ele está online, se ele não está online, para ficar olhando. Apaga todo aquele monte de foto que você tinha com ele, sabe? Aquela galeria cheia lá. Deleta tudo, joga tudo no lixo. Se algum dia existir alguma possibilidade de você voltar, você reconstrói tudo isso de novo. Mas no momento que está decidido que vai acabar, o ideal é romper com tudo. Tira tudo fora. Tem uma pergunta aqui bem curiosa.
Qual Estou sem me relacionar afetivamente há 8 anos. Tem alguma coisa errada comigo? Não, não tem nenhuma coisa errada com você. Pode ser uma aceitação, pode ser você, pode ter tomado essa decisão. Como que você tá? Essa pergunta você tem que fazer para você mesmo. Como que você tá vivendo uma vida solo ali, uma vida sem dividir com o parceiro? Se você está se sentindo bem, se não está te fazendo falta e você está assim com o seu tanque de amor, com o seu tanque de carência todo cheio, que não está te faltando, que você está conseguindo conviver com isso harmoniosamente bem, não tem nada errado. Agora, tem algo errado se você não está se relacionando, porque você está ocupando todo o teu espaço com alguma pessoa do passado que você não conseguiu esquecer. Aí tem alguma coisa errada. Então, essa pergunta você tem que direcionar para você. O porquê que eu estou sem me relacionar há muito tempo? É uma escolha minha? Ou é porque alguém está ocupando um tempo, um espaço no meu coração ainda? Então, se faça essa pergunta, se você identificar qual é o sintoma, se isso for favorável para você, tá tudo bem. Se é porque alguém está ocupando um espaço indesejado no teu coração, que você não está conseguindo se ver livre disso, procure uma terapia, procure uma ajuda, que eu tenho certeza que vai te fazer bem. Como lidar? Tem uma pergunta que fala como lidar com pessoas diferentes de mim. Aceitação, minha amiga, é aceitar. Aceitação. A aceitação, ela é fundamental na vida da gente para todos os níveis, porque quando você aceita, você não gera uma angústia, você não gera uma expectativa, você não gera. O aceitar é aceitar interiormente. O exterior você pode até tentar mudar. Você pode fazer algum movimento, fazer alguma ação para mudar o teu exterior. Mas interiormente você tem que aceitar, você tem que gerar perdão, você tem que conseguir aceitar. Trabalhar o seu emocional até que você consiga aceitar aquela situação que está te gerando que você acha que essa pessoa é diferente de você. Então, a aceitação de que nós não somos igual, que nós somos milhões de pessoas e cada um com uma identidade diferente, cada um com uma digital diferente, é compreender que nós não somos a outra pessoa e a outra pessoa não está disponível o tempo todo para nos satisfazer aqui. Elas não estão aqui o tempo todo aqui disponível para nos satisfazer. Então, a aceitação é o caminho certo para lidar com pessoas diferentes da gente. Aí tem uma pergunta que fala assim, você acha que opostos se atraem? Eu não colocaria que os opostos se atraem, não. Eu acho que pro amor não tem regra. Eu acho que às vezes, se é muito oposto, tem que ter um equilíbrio nas coisas. Se há muita diferença, o que acontece é que não vai ter sustentabilidade, não vai ter um equilíbrio isso. Então você precisa estar buscando ali, observar essa diferença total aí. Eu não diria que os opostos se atraem, mas eu diria que se você encontrou uma pessoa que é muito oposta a você, procure um equilíbrio, porque se for muita, num nível hard de diferença, você não vai conseguir sustentar esse relacionamento por muito tempo. Tem uma pergunta que fala assim, é muito difícil uma vida a dois? Será que não vale a pena uma vida solo? Eu diria para você, Cirlei, essa resposta eu vou responder pessoalmente, eu não vou colocar aqui nada em relação, eu vou falar o que eu penso. Eu penso que a vida solo não é bacana. A palavra de Deus fala que é melhor ser 2 do que 1. E é possível, eu acredito com todas as minhas forças, que é possível desenvolver um relacionamento saudável, é possível desenvolver um relacionamento harmonioso a partir do momento que você aceitar o outro como ele é.
Aceitação é tudo. Aceitação ela valida tudo. Agora, o aceitar que eu tô te falando, não é você, o meu companheiro não me ajuda, não faz nada, ele não compartilha comigo, e você aceita porque ele vai lá e vai ficar lá. Não é isso, você aceita interiormente, no teu interior, você aceita, mas você gera algum movimento para que isso mude. Então, eu não sou favorável à vida solo. Eu acho que o relacionamento a dois ainda eu acredito que é melhor e é projeto de Deus. E tudo aquilo que é projeto de Deus, ele tem sustentabilidade. Nós só precisamos desenvolver, cuidar do nosso emocional. Muita gente está com dor de dente, ele vai no dentista para tratar o dente. Está com dor de cabeça, ele vai no neuro para tratar a dor de cabeça. Mas a dor emocional, são poucas as pessoas que buscam ajuda. Então, quando você não está, se você está aí com 20, 30, 40, 50 anos e você não conseguiu ainda adquirir um equilíbrio emocional, faz sentido para você eu falar que você precisa de ajuda? Que sozinho você já tentou até agora e não conseguiu? Então, busque ajuda, busque ajuda. Sabe qual foi a virada de chave na minha vida? Logo que eu me separei, eu passei por uma separação bem traumática, bem difícil, e eu fui buscar terapia. Eu estava desenvolvendo um tratamento psicológico e eu chegava lá na minha psicóloga e eu relatava tudo. Aconteceu isso. Mas eu sei que eu tenho que fazer isso. E aí ela falava assim para mim no final: então, Sirlei, você apresenta o problema, mas você também apresenta a solução. Aí um dia eu cheguei e falei assim: peraí. Se eu identifico que eu tenho um problema, eu já identifiquei que o problema existe. E se eu também já encontrei a solução para esse problema, o que está me faltando então? Está me faltando ação. E as pessoas às vezes elas não têm ação por comodismo. Elas não querem desenvolver uma mudança na vida dela, porque ela acha que sai da zona de conforto e elas preferem ficar na zona de conforto ali e estabilizar. Então eu diria: saia da zona de conforto, lute, busque a tua felicidade, busque plenitude, porque a plenitude existe. É só você cuidar. Nós temos uns 5 pilares da nossa vida que nós precisamos cuidar deles. E se nós cuidar desses 5 pilares, eu te garanto que você vai alcançar a plenitude. E se você quiser saber quais são esses 5 pilares, me acompanhe nas redes sociais que eu estarei falando sobre eles. Tem uma pergunta que fala assim: por que você acha que hoje é tão mais fácil separar que antigamente? As pessoas estão se distanciando dos princípios. E hoje a legislação, ela favorece muito. Tá muito fácil. Então, por isso que as pessoas estão se separando mais hoje do que antigamente, porque estão longe dos princípios. E eu diria para você que a Bíblia é um livro de sabedoria milenar, que quando você segue os princípios que estão ali, eu te garanto que a tua vida vai dar certo e que você vai ter sucesso na tua vida e que você não vai precisar passar por um processo de separação, porque você está conduzindo a tua vida em cima de princípios. Tem uma pergunta que fala assim: percebo que as pessoas se tornam descartáveis em relacionamentos. O que você acha disso? Eu acho desprezível. Eu acho desprezível você olhar as pessoas como um objeto descartável. Então, se tem alguém que está te tratando desta forma, ela precisa ser extirpada da tua vida com fórceps, porque é desprezível você ser um objeto descartável. Você não pode deixar que alguém faça isso com você. Tem uma pergunta que fala assim: qual a maior dificuldade que você vê hoje em relação a relacionamento entre pessoas, não só amorosa?
Eu acho que a maior dificuldade nos relacionamentos, ela está na falta de comunicação adequada, a falta de aceitação. Mais uma vez aqui entra a falta de aceitação. Nós precisamos aceitar as pessoas como elas são. Tem pessoas hoje que elas escolhem. Por isso que eu acho que a sinceridade, ela é o topo de tudo. Porque quando para você que é solteiro hoje, para você que é solteira hoje, se você está iniciando uma vida, se você está conhecendo uma pessoa, está desenvolvendo uma conexão com ela, e se você não tem interesse de seguir adiante com essa pessoa, deixe isso claro, não é o meu objetivo, eu não quero um relacionamento duradouro, eu só quero um momento aqui de distração, eu quero um momento a dois aqui, mas não vai passar disso, porque a sinceridade, aí você vai ver se você se encaixa na realidade do outro ou não, mas a enganação é muito diferente, aí se torna um relacionamento uma relação muito difícil. Então, seja lá na vida sentimental, seja na vida profissional, seja na vida familiar, o diálogo, ele é fundamental. Ele é o topo de tudo. Não abra mão de dialogar nunca. Eu estou falando de diálogo, não briga. As pessoas confundem muito o diálogo com briga. Você dialogar, você conversar sobre qualquer situação. Eu, por exemplo, eu conheci pessoas que chegavam e falavam para mim, eu não quero me relacionar agora, eu só quero conhecer, eu quero uma amizade, e tá tudo bem você querer só uma amizade, tá tudo bem você não querer se relacionar com uma pessoa, mas a partir do momento que você fala o que você quer, você deixa a pessoa ciente, ela vai sair com você, ela vai aceitar essa tua amizade com conhecimento de causa, de que não vai passar disso, que é só isso que ela quer. Agora, o iludir, o criar falsas expectativas para alcançar, de repente, aquilo que ela está querendo no momento, é muito chato, é muito constrangedor. Então, eu diria que em qualquer situação, seja familiar, seja profissional, seja no campo afetivo, você precisa desenvolver o hábito de dialogar. Eu sempre falo para as minhas amigas, eu tenho um grupo de célula e eu sempre estou falando para eles que se em algum momento eu magoar alguém, se em algum momento eu ofender alguém, eu quero que me perdoe já antecipado, porque eles são muito importantes para mim, e então manter esse nível de clareza é fundamental, é muito importante. Oi, Cleusa, minha amiga, seja bem-vinda. Então, pessoal, o tema da live hoje é isso. A gente acabou todas as perguntas que tinham feito, foram até bastante perguntas, foram 16 perguntas, e a gente foi um papo gostoso, foi um papo leve. Eu adorei estar aqui com vocês hoje e eu espero ver vocês em breve. Vamos aí desenvolver outras lives com temas importantes que possam acrescer aí na vida de todo mundo. Tá certo? É isso aí, Andrade. A vida 2 é bíblico mesmo. A palavra de Deus fala que é melhor 2 do que 1. E eu acredito piamente nisso, porque um tá dando suporte pro outro ali o tempo todo, um tá apoiando o outro o tempo todo. Então é top e ela tem que ser levada em consideração. Agora já me fizeram alguma pergunta e fala assim: Cirlei, você fala tanto de vida 2, que é bíblico, que é tudo, e você tá sozinha. Eu tô sozinha nesse momento porque eu preciso estar sozinha. Eu estou num nível da minha vida profissional e familiar que eu estou assim me organizando e eu estou demandando muito tempo. Então, quando eu encontrar uma pessoa, eu quero disponibilizar e me dedicar para essa pessoa, porque eu penso que assim como eu estou estudando hoje para desenvolver um atendimento razoável, bom, eu preciso me dedicar ao meu casamento também, à minha união. Então, nesse momento, eu estou sozinha por opção. Tá certo? Um abraço para todo mundo. Fique com Deus. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Obrigado pela companhia de vocês. Um forte abraço e até a próxima live. Um beijo no coração de todo mundo.